será que volatilidade é risco? Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar por que volatilidade pode ser considerada como risco e como ela pode não ser considerada como risco, do ponto de vista mais técnico, mostrando com embasamento que os dois lados podem ter razão. Então a gente vai estar aqui com a nossa folhinha explicando para vocês, desenhando mesmo, para vocês entenderem como é que funciona, tá? Que eu sinto que vocês gostam de entender melhor nesse formato. E hoje a gente vai falar justamente da briga entre o Warren Buffett e os acadêmicos, porque cada um defende um dos dois lados, tá? Então, agora a gente vai pra cá e a gente vai fazendo essa alternância, tá? Então, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Penido e aqui a gente fala tudo sobre investimentos, como tu cuida melhor do teu dinheiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre volatilidade. Então, antes da gente começar a falar vários aspectos mais técnicos, a gente tem que entender o que é a volatilidade. Algumas pessoas consideram ela como risco, e é justamente o tema desse vídeo. A volatilidade não deixa de ser aí um indicador do quão as pessoas têm expectativas, tá? Então, vamos supor que a gente está no mercado de alta, tá? Se a gente está no mercado de alta, as pessoas estão muito confiantes. Então, a gente tem menos volatilidade no mercado de alta. Já no mercado de baixa, a gente tem muita volatilidade. Então, a volatilidade é justamente uma dinâmica contrária ao mercado como um todo. Então, quando a volatilidade está baixa, o mercado está em alta. E quando o mercado está em baixa, a volatilidade está em alta. Ou seja, ela tem a dinâmica contrária. E muita gente fala aí uma dinâmica que é muito interessante. O quê? Que o mercado, ele sobe de escadinha e cai de elevador. E a volatilidade cai de elevador, não, sobe de elevador e cai de escadinha. Ou seja, a volatilidade vai caindo aos poucos, mas quando ela sobe muito. Então, ela tem uma dinâmica totalmente contrária ao mercado como um todo. E agora, a gente vai te apresentar os dois pontos de vista. Um é o dos acadêmicos e o outro é o do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da história, tá? Aqui, a gente tem o ponto de vista dos dois. E antes de você começar a bater cabeça tentando ler isso daqui, eu vou te explicar. Para os acadêmicos, o risco de um ativo significa a volatilidade dele. Então, quanto mais aquele ativo variar, mais arriscado ele é para os acadêmicos. Então, se eu tenho uma empresa que o preço dela varia muito, ela tem uma volatilidade muito grande, eu vou ter mais risco, tá? E por isso que eles gostam bastante do beta, que é um indicador que mede a covariância de um ativo em relação ao índice. Por quê? Porque para eles, risco é igual a retorno. Então, quanto mais variação o ativo tem, mais risco ele tem e, consequentemente, mais retorno. Então, para os acadêmicos, você teria que assumir sempre uma relação totalmente párea entre risco e retorno, tá? E para eles, como a gente já está falando, o risco é justamente a volatilidade de um ativo. E assim, um papel ou uma ação nunca vai estar menos volátil do que ele carrega de risco. Então, se o ativo é muito volátil, ele tem muito risco. E se ele é menos volátil, ele tem menos risco. E você mede essa volatilidade por várias maneiras. Pode ser pelo desvio padrão, pela variância do ativo ou pela própria volatilidade, que tem dois métodos. Tem a histórica e a implícita, tá? As duas são interessantes, mas aqui no vídeo de hoje a gente não vai te explicar a calcular, porque é um aspecto muito mais técnico. E para o Warren Buffett e para o Charlie Munger, que é o braço direito dele lá na Berkshire Hathaway, que é a empresa que eles gerem, o risco é você não saber o que você está fazendo, ou seja, você não saber o que está por trás das suas decisões. E segundo o Charlie Munger, a volatilidade vai reduzir o risco dos seus ativos. Por quê? Porque, cara, a volatilidade, como a gente explicou nesse primeiro papel aqui, ó, ela sobe quando o mercado cai. Ou seja, uma volatilidade em alta significa que o mercado está lá embaixo e você tem preços muito mais atrativos. Então, você consegue comprar boas empresas a bons preços justamente quando a volatilidade sobe. E isso é a famosa margem de segurança. Por quê? Se a empresa vale R$10, você consegue comprá-la a 5, você tem 50% de margem de segurança, tá? Então, você tem que saber calcular esse valor aqui, que a gente vai falar nesse vídeo, mas é justamente a volatilidade que vai te permitir reduzir o teu risco por meio da margem de segurança. E agora, a gente vai te explicar aí um dos pontos de vista do Charlie Munger, que para ele, o risco é dividido em dois tipos. Isso ele falou no encontro anual de acionistas da Berkshire Hathaway, que todos os anos eles fazem lá uma reunião, tá? Inclusive, recomendo muito que vocês assistam, vale mais do que muito curso sobre investimentos você assistir esses encontros anuais, porque é basicamente o Charlie e o Warren
falando o ponto de vista deles sobre a economia como um todo. E aí no YouTube tem vários, então inclusive o desse ano foi completo, só que o Charlie Munger não paga, tá? E aqui a gente tem os dois riscos, tá? O primeiro é você perder, é a perda permanente do capital, ou seja, você perder todo o teu dinheiro. Então isso não deixa de ser um risco, por quê? Você vai perder o dinheiro que você colocou lá. E o outro risco é de você ter um retorno inadequado, ou seja, você comprar uma ação esperando uma performance e obtendo outra. Então isso pode ser perigoso, ambos são perigosos, por isso que você tem que encontrar maneiras de evitar isso. Mas nunca o risco para ele é volatilidade. Por quê? Porque alguns bons negócios podem ter retornos muito voláteis. Aí dá o exemplo aí da See's Candies, que é uma empresa de doces, né, chocolates como um todo, e ela geralmente perde dinheiro em 2 trimestres, mas ganha dinheiro nos outros 2. Isso é o suficiente para reequilibrar as perdas. Então, a gente tem que parar de buscar sempre ganho. Então, nem sempre o ganho é o melhor. Às vezes, a gente tem uma assimetria entre você tem uma assimetria entre o risco e o retorno, pode ser vantajoso. Por quê? Porque, cara, não é tão regular assim, não é uma coisa linear. Então, às vezes o risco de um papel vai estar elevado e o retorno vai estar um pouco menor, se você for botar par um ao outro, mas às vezes esse aqui vai estar maior e o outro menor. Então, você tem que entender a simetria. E o que traz essa simetria? Justamente você ter uma margem de segurança e saber o que está fazendo. E agora a gente vai falar do risco para o Warren Buffett, que ele falou disso lá na carta anual da Berkshire Hathaway do ano de 1993, tá? Cara, grande parte dos meus conhecimentos sobre investimentos vem nessas cartas anuais. Eu recomendo muito que vocês leiam, e o link para essa vai estar aqui na descrição, tá? Ela é toda em inglês, mas eu recomendo muito mesmo. Se você não souber, traduz a página, não é a mesma qualidade da linguagem, mas de qualquer forma você vai entender, tá? E para o Warren Buffett é justamente a mesma coisa do Charlie Munger, considera o risco a possibilidade da perda, ou seja, a perda permanente do capital. E para ele, o uso do beta, que é o que a gente falou nesse papelzinho aqui, ó, que os acadêmicos consideram uma medida do risco, para ele isso aqui não faz sentido. Por quê? Porque é melhor você estar aproximadamente certo do que precisamente errado. E para ele, o beta é justamente um indicador precisamente errado. Por que isso? Porque, cara, o beta ele vai medir o passado. Então você está assumindo que a variação daquele ativo vai repetir o que aconteceu no passado. Então, isso não traz consigo muitas premissas verdadeiras, tá? E também, ele não vê o que a companhia produz e nem como ela emprega o capital, como que a estrutura de capital funciona, como que ela está em relação aos seus clientes. Então, para ele, o beta não faz nenhum sentido e ele evita ao máximo usar esse tipo de indicador na hora de fazer uma análise. E por último, é como você tem a margem de segurança, que é justamente aí um dos indicadores que o Buffett sempre fala. Não chega a ser um indicador, né? E se você faz o Value Investing, que é um investimento em valor, você tem que entender a operação da empresa. O que faz entrar dinheiro ali, o que pode fazer não entrar mais dinheiro e etc. E para isso você pode usar o método do fluxo de caixa descontado, que inclusive vai estar aparecendo agora aí no card, para você clicar e assistir. Recomendo muito que você assista esse vídeo, porque te ensina a fazer o valuation no passo a passo, do mesmo formato que a gente está te ensinando aqui. E esse tipo de modelo, ele te traz algumas oportunidades. Por quê? Porque é justamente aquela questão. Você comprar uma ação que vale a R$10 a 5. Isso você só vai conseguir projetando os fluxos futuros da empresa. Você projetando um ou dois. Depois você pega tudo isso e traz a valor presente para ver qual seria o valor de todos esses fluxos hoje. E por último, a gente tem aqui como você pode fazer dinheiro com a alta da volatilidade. O primeiro é você comprando bons negócios e bons preços, obviamente. Por quê? Porque daí você teria aí uma margem de segurança, como a gente já falou, justamente em momentos de volatilidade. E o caixa te permite isso sempre. Por quê? Se você tem um dinheiro guardado, o mercado cai muito, você consegue se aproveitar. Então, esse caixa também pode ser chamado aí de reserva de oportunidade, que é basicamente você ter 20%, 10% da tua carteira alocada em renda fixa totalmente líquida ou de caixa mesmo, sem deixar em lugar nenhum. Justamente para quando o mercado der uma despencada, você ter essa maneira aí de entrar firme em bons negócios a bons preços. E a outra maneira é operando opções, que levaria aí não só mais um vídeo, como uma série, horas e horas de conteúdo sobre opções, tá? Mas o Warren Buffett, ele nunca apostou aí na alta da volatilidade com opções. Ele já vendeu volatilidade, o que significa que ele apostou na baixa. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, de novo vai estar aparecendo aí no card, sobre quando o Warren Buffett vendeu opções. Ele faturou aí mais de 4,8 bilhões de dólares com isso, tá?
E foi basicamente assim: quando você compra uma opção, aqui vendo, você está apostando na alta da volatilidade, tá? Independente se for call ou put, você vai apostar na alta da volatilidade, porque o modelo de Black-Scholes, um dos indicadores aí é o Vega, que é uma grega que mexe na volatilidade. Então, qualquer uma você está apostando na alta, mas se você vender uma opção, quer dizer, uma opção de compra ou de venda, você está apostando na alta, mas se você vender uma opção, você vai estar sempre apostando na baixa, tá? Então, quando você lança uma opção, você está apostando na baixa da volatilidade. E é isso que o Warren Buffett fez. Mas a gente não pode esquecer que ele vendeu opções com prazo de 15 anos. A gente só tem aí no máximo... Nossa, ficou horrível. Mas a gente só tem no máximo aí 2, 3 meses para frente. O que significa que a gente apostar contra a volatilidade num espaço curto de tempo pode fazer a gente perder muito dinheiro. Mas ele apostou por longuíssimo prazo, porque ele conseguiu um acordo com a mesa lá de negociação. Inclusive ele não precisava de garantia nem nada assim. Mas enfim, essa é a maneira de você fazer dinheiro com a alta da volatilidade. E eu espero que vocês tenham realmente entendido o que é o risco, o que é o retorno e o que isso pode trazer para a tua carteira. E você entendendo isso, os dois lados, que é você ser um acadêmico que pensa que o risco é igual a retorno e você sempre tem que usar medidas estatísticas para medir o risco, e o outro, o Warren Buffett, que é você buscar margem de segurança nos teus ativos e estar sempre pensando antes de tomar uma decisão, sem se basear tanto assim em medidas estatísticas, porque em 95% do tempo elas acertam, mas 5% elas erram. O que eu até falei lá no vídeo do Harry Markowitz, que isso aqui é o modelo lá da curva de sino, e em 5% do tempo vão ter aí os ocorridos chamados de cisnes negros, ou eventos de caudas longas, que são os eventos raros que acontecem em 5% do tempo e vão te fazer quebrar. Então, isso aqui é o erro estatístico, tá? O que significa isso? É quando a estatística não cumpre o seu papel por si só. Então, é muito importante você tomar cuidado com esse tipo de coisa para não fazer besteira, tá? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais vídeos nesse formato, não deixe de botar um comentário aqui embaixo, me manda um direct no Instagram ou me segue lá pra gente trocar mais ideia. Valeu, galera, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.